Amém. 296. Entrando no meu coração. Fala. 296. 296. Que mudança em mim fez o meu bom Jesus, vindo Ele ao meu coração. Deu-me paz divina, deu-me consolo e luz, entrando em meu coração, entrando no meu coração. Que mudança em mim fez o meu bom Jesus, vindo Ele ao meu coração. Eu andava perdido, Jesus me salvou, entrando no meu coração. Meus pecados sem conta, seu sangue lavou, vindo Ele ao meu coração, entrando no meu coração, entrando no meu coração. Que mudança em mim fez o meu bom Jesus, vindo Ele ao meu coração. E agora do céu a certeza me deu, entrando no meu coração. Seu Espírito Santo e Senhor concedeu, vindo Ele ao meu coração, entrando no meu coração, entrando no meu coração. Que mudança em mim fez o meu bom Jesus, vindo Ele ao meu coração. Pelo vale da morte não temo passar, com Ele no meu coração. A cidade celeste que vai transformar o guarda do meu coração, entrando no meu coração, entrando no meu coração. Que mudança em mim fez o meu bom Jesus, vindo Ele ao meu coração. Amém. Toca-me com o braço do outro. Vamos sentar em pé. Fala. O Senhor da seita está chamando. Quem quer ir por mim a procurar? Almas que no mundo vão chorando, sem a salvação participar. Para
Cabeças e ao som de somente crer, recebamos o pregador da noite. Na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, quer dizer. Nós temos um pedido de oração da irmã Maria Firmino, uma criança
Senhor. Também pedido para dedicar o filho do irmão José Damasceno, no final do culto, né, irmão? Final do culto. Se eu esquecer, vocês me lembram, né? Vocês vão bem com Jesus? Amém. Graças a Deus. É esta a terceira vez que vou ter convosco. Por boca de 2 ou 3 testemunhas será confirmada toda a palavra. Já anteriormente o disse, e segunda vez o digo, como quando estava presente, mas agora, estando ausente, o digo aos que antes pecaram e a todos os mais, que se outra vez for, não lhes perdoarei, visto que buscais uma prova que Cristo fala em mim, o qual não é fraco para convosco, antes é poderoso entre vós. E ainda que foi crucificado por fraqueza, vive contudo pelo poder de Deus, porque nós também somos fracos nele, mas viveremos com ele pelo poder de Deus em vós. Examinai-vos a vós mesmos se permaneceis na fé. Provai-vos a vós mesmos, ou não sabeis, quanto a vós mesmos, que Jesus Cristo está em vós, se não é, que já estáis reprovados. Mas espero que entendereis que nós não somos reprovados. Ora, eu rogo a Deus que não façais mal algum, não para que sejamos achados aprovados, mas para que vós façais o bem, embora nós sejamos como reprovados. Porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Amém. Nós pedimos, abençoa a tua palavra em nossos corações nesta noite. Que quando terminar esse culto, nós possamos sair daqui dizendo: não nos ardia o coração enquanto ele falava conosco a palavra. Ajuda-nos a sairmos daqui abençoados nessa hora. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Sentar, irmãos. Nós temos conosco algumas pessoas que nos visitam. Eu gostaria de dizer a todos que vocês são sempre bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Amém? Amém. Nós temos nesta escritura, e eu gostaria de aproveitá-la para pensar um pouco com os irmãos sobre os números que frequentemente são usados na Bíblia Sagrada. Nós temos alguns números que sempre sobressaem. Por exemplo, o número 3, o número 5, o 7, o 12, o 40, são números que estão sempre em evidência dentro da Bíblia. E o profeta de Deus chega a dizer que se você não está e não compreende a matemática de Deus, você acaba em algum momento se perdendo. Porque, na verdade, Deus sempre usa, quando vai fazer as coisas, esses números. Pela palavra de 2 ou 3 testemunhas, toda a palavra será confirmada. Deus é completo
no número 3, o plano da salvação do homem, ele é realizado em 3 etapas. O plano da salvação. Há um tempo, há uma obra que inicia-se com a justificação pela fé. A justificação pela fé é o arrependimento que logo é seguido do batismo nas águas em nome do Senhor Jesus Cristo. Mas há um equívoco muito grande de que ser batizado em nome de Jesus Cristo, a pessoa encontrou o complemento. Não, é apenas o primeiro passo. É apenas o primeiro passo da vida cristã, o batismo em nome do Senhor Jesus. E eu falei e volto a repetir que qualquer pessoa que for batizada em nome de Jesus Cristo e negar esse nome, pisar sobre esse nome, voltar atrás, essa pessoa acaba pagando um preço muito alto por tomar uma atitude dessa. O tempo tem mostrado muito isso. Mas então, o batismo não é tudo, ele é apenas o primeiro passo. Nós temos o segundo passo da vida cristã, que é a santificação, o período de santificação, de limpeza, de purificação, que é um dos piores períodos, porque esse é um período enganoso. Nós precisamos disso, lembrar disso, porque existe muita gente que se pega em santificação exteriorizada apenas. A justificação, ela é comparada a um copo que está na lama. Quando ele é tirado da lama, ele é justificado. Mas ele está sujo de lama. Veja, por isso eu estou dizendo que o batismo em nome de Jesus Cristo não é tudo. Você saiu do mundo, mas o mundo ainda não saiu de você. Então, a pessoa toma aquele copo, lava aquele copo. Então, ele é santificado, ele é purificado. Isto é através da fé no sangue de Jesus Cristo, que nos lava e purifica de todo pecado. Amém? Você então está lavado, está santificado. Por que eu disse que esse é um período perigoso e enganoso? Porque o próprio Jesus disse que quando um espírito errado sai de um homem, ele anda por lugares áridos, não achando onde pousar, disse: voltarei para minha antiga habitação. E disse Jesus que, achando aquela casa limpa e adornada, ele volta e traz consigo 7 espíritos piores. E o último estado é pior do que o primeiro. Nós não podemos parar com o batismo, nós não podemos parar na santificação, dizer: não, eu já tenho cabelo comprido, eu piso comprido, eu não fumo, eu não bebo, eu não adultero, como se isso resolvesse o problema. Nós estamos indo muito além, porque as religiões, as denominações, de uma maneira geral, eles simplesmente trabalham nessas duas esferas, quando muito. Porque a maior parte levanta a mão, aceitou Jesus, está tudo bem. Não, você faz parte da igreja, você pode viver qualquer classe de vida. Mas aqueles que vão um pouquinho além, que vão até a santificação, que pregam o cabelo, que a mulher deve estar comprido, a veste e etc., e que o homem deve se abster de determinadas coisas, vão até aí, vão até o segundo estágio. Isto é apenas moralização, porque uma mulher vestir comprido é uma questão de moral. Eu falei no programa da televisão hoje, isso é um absurdo.
é que pode um homem entregar a mulher dele? Você veja aonde é que as pessoas, como as pessoas ficam cegas. Como é que um homem pode entregar a mulher dele para outro homem dançar com ela? Você fala, não, isso é natural. Um homem abraçar outra mulher, encostar nela, esfregar nela, e um homem ter coragem de botar a mulher dele para outro esfregar. Um homem ter coragem de deixar a mulher dele sair na frente de amigos, com um biquíni encostando o corpo, isso é natural. Isso não é natural. Isso não é normal. Mas aí então o Evangelho, a santificação, ele vem e traz às pessoas a uma moralização. Ele moraliza, o homem deixa de beber, deixa de fumar, deixa de prostituir. Isso aí é só a casa limpa. É só a casa limpa e adornada. A pessoa vira moralista. E muitos param e confiam nisso. Mas a terceira etapa é que elimina, porque isso é a coisa principal. A terceira etapa é que elimina. Agora fugiu a palavra, né? Elimina da vida do ser humano, tira da vida do ser humano o desejo de pecar e faz uma coisa: enche a casa. Então a primeira etapa tira o copo da lama, a segunda etapa lava o copo, a terceira etapa enche o copo. Cadê um copo cheio de água, irmão Francisco? Rápido, correndo, depressa, como soldado está na guerra. Eu gosto de ver gente assim, às vezes isso ajuda a exemplificar. Então o copo está cheio. Estando cheio, não tem lugar para se depositar mais nada nele. É verdade ou não é verdade? Mas você não trouxe cheio, você trouxe pela verdade. Aqui dá cabo muita coisa. Aqui dá cabo muito pensamento humano. Aqui dá cabo razão. Aqui dá cabo lógica. Aqui dá cabo raiz de amargura. Eu quero cheio. Vai aqui nessa torneira. Deixa vir cheio. Mas então é o seguinte, irmãos, é verdade. Então Jesus disse que quando aquele espírito errado volta, se a casa estiver ocupada, estiver cheia, então quando aquele espírito errado bate na porta, lá dentro alguém responde: aqui tem morador. O Espírito Santo está lá dentro. Quando o Espírito Santo entra na vida de uma pessoa, não tem lugar para raiz de amargura, não tem lugar para adultério, não tem lugar para cobiça, não tem lugar para mexerico, não tem lugar para olhos sujos, cheios de fletes. Viu? Não tem. A casa está cheia. O Espírito Santo enche a vida da pessoa até transbordar. Não deixa lugar, não. Então a nossa preocupação, a minha preocupação, a preocupação de Paulo, do apóstolo, não é de angariar, de simplesmente ganhar as pessoas, porque é isso, irmãos, nós precisamos de ver isso de frente. O que adianta encher uma igreja, encher e fazer grandes multidões, quando na verdade nós não podemos levar essas pessoas a esta terceira etapa? Eu estou trabalhando, não é simplesmente para mudar a forma de batismo, isso é o primeiro passo. Isso é o primeiro passo. Eu estou trabalhando, não é simplesmente para botar a roupa nas mulheres e fazer os homens mudar os costumes, esse é apenas o segundo passo. Mas a minha preocupação como ministro do Evangelho, a minha preocupação é que você de fato esteja selado com o Espírito Santo, que não é uma emoção, que não é uma sensação, que não é falar língua estranha, viu? Mas que você esteja cheio do Espírito Santo, porque o Espírito Santo, quando ele sela uma pessoa, diz a Bíblia, Efésios capítulo 4, verso 30, sela até o dia da redenção.
ele não tem mais lugar na sua vida. Então você veja, Deus sempre trabalha, completa a sua obra em 3 etapas. Primeiro ele justifica, depois ele santifica e depois ele batiza no Espírito Santo, que na verdade é um novo nascimento, e que na verdade, porque isso é uma sequência, o novo nascimento não quer dizer que você tem o Espírito Santo, mas você não pode ter o Espírito Santo sem nascer de novo. É uma coisa que caminha junto com a outra. Você toma a Bíblia Sagrada, você vê, eu estou pregando aí, preguei essa semana, ontem, hoje na televisão, vou pregar amanhã, domingo, me parece que o programa de segunda-feira, tudo está envolto da semente da serpente. A preocupação de desarraigar da vida das pessoas é essa semente. Por quê? Porque o mesmo processo que Deus usa para redimir a nossa vida, Ele usa para redimir a terra. A mesma coisa. Por quê? Porque nós somos da terra. Nós viemos do pó da terra. E Deus vai purificar essa terra. Como Ele está trabalhando para purificar a nossa vida. Você pega a Bíblia, Deus construiu o jardim do Éden. O homem falhou, o homem caiu. Deus prometeu levantar. Mas com a queda do homem, com o decorrer dos anos, a coisa foi ficando mais suja, mais suja, mais suja, mais suja, mais suja, porque tudo tem um curso. O irmão Francisco começou a botar água nesse copo, a água chegou aqui, a água chegou aqui, a água veio aqui, eu pedi para completar. Quando completa, então tem que derramar. Isso é o mesmo com Deus. A imoralidade, a injustiça, o pecado, ele vai enchendo uma taça. Ele vai enchendo uma taça até essa taça chegar no ponto que a ira de Deus então transborda e vem sobre a terra. Isso aconteceu nos dias de Noé. Nos dias de Noé, a raça humana chegou ao ponto que Deus chegou a dizer: eu me arrependo de ter feito o homem sobre a terra. Então Deus propõe destruir o mundo. Veja, destruir o mundo através do dilúvio. Veja, essa era apenas a primeira etapa de um processo que Deus estaria fazendo para redimir a terra, para que ela voltasse a ser o que ela era antes da queda. Ele veio e derramou água sobre a terra, ele cobriu a terra com água. Isso representa a justificação. É o mesmo processo que você faz, entra dentro do tanque e a água te cobriu essa terra. Mas veja, quando Deus fez isso, o pecado não foi eliminado. Porque logo em seguida você vai ver que depois que Noé sai da arca, você vai ver Noé plantar uma vinha e se embriagar, tirar sua roupa, seu filho ir ver sua nudez, ele amaldiçoa a semente daquele filho que era Canaã, porque na verdade é a semente da serpente que ele tinha atravessado dentro da arca, ia se manifestar como vai se manifestar, como está manifestado. O problema é a falta de revelação para ver. Essa semente passou dentro da arca, passou, ela estava onde? Ela tinha saído do filho que viu a nudez do pai, ela tinha saído dos lombos de Cão e se manifestou em Canaã, seu filho. Canaã é o pai de Cuzí, é o pai de Nirode, é o pai do fundador da Torre de Babel. A Torre de Babel era um escape da futura ira divina. Os homens pensaram: bom, Deus destruiu a terra com água, então vamos fazer uma torre. Caso Deus resolva destruir isso aqui com água, nós podemos nos livrar disto através dessa torre. A Bíblia diz: façamos uma torre e coloquemos nela um nome. Você veja, eles então tentaram fazer um caminho para os céus. O homem, a mentalidade humana. Isso é o mesmo que Satanás tentou fazer no céu. Sempre um escape, sempre tentando sair do programa de Deus. Veja, quando eles fizeram isso, Deus desceu e confundiu a língua. Ninguém se entendia. Isso é o que aconteceu com as denominações. Cada uma fala uma língua. Cada uma tem uma doutrina. Cada um tem um pensamento. E cada uma tem um nome. E as pessoas morrem por esse nome. Eu sou batista, eu sou presbiteriano, eu sou assembleiano. Nunca dizem eu sou cristão, porque na verdade eles dizem o que são. Essa é a Torre de Babel. Isso era a semente da serpente.
e dali então veio a ira de Deus e manifestou. Mas eu quero mostrar para vocês que você vê que o pecado continuou depois do dilúvio, e as pessoas são batizadas em nome de Jesus Cristo. Dentro da primeira etapa de Deus, que veja, as coisas continuam na sua vida. Mas aí vem a segunda etapa. Qual é a segunda etapa? Eu disse que a segunda etapa é a santificação através do sangue. Deus batizou a terra com sangue. Ora, se a Bíblia diz que o sangue de Abel, um justo, até hoje clama diante de Deus, imagine só quando o sangue de Deus, do próprio Deus, do Senhor Jesus Cristo, foi derramado sobre esta terra. O sangue do justo foi derramado para redimir a terra, para santificar a terra. O segundo batismo, a segunda etapa dessa terra, mas o pecado continua. E eu digo, essa é a fase mais perigosa, porque as pessoas pensam que estão bem com Deus nessa segunda etapa. Continua ou não continua o pecado no mundo, mesmo depois que Jesus Cristo derramou seu sangue? Eu não ouvi, continua ou não? Mas vai haver um terceiro batismo. Este batismo, ele vai revolver esta terra, ele vai mexer esta crosta terrestre. Este edifício que você está debaixo dele nesta noite vai voltar ao chão. Os arranha-céus vão voltar, o concreto, o ferro, o zinco, o cobre, tudo isso que foi tirado da terra e enfraqueceu a terra, voltará para a terra novamente. Os germes, as bactérias, os vírus, tudo isso vai ser queimado. Aonde houver atmosfera, o fogo de Deus vai atingir isso. Pedro, o grande cientista, disse que a terra que foi tirada dentre as águas e que entre as águas subsiste, se prepara e se reserva como um tesouro para o fogo. E quando Deus batizar esta terra com fogo, que é o terceiro batismo que esta terra vai sofrer, quando Deus batizar esta terra com fogo, nunca mais vai haver uma mulher seminua na terra, nunca mais vai haver um hospital, nunca mais vai haver um presídio, nunca mais vai haver um hotel, nunca mais vai haver um crime, nunca mais vai haver um fumante, porque ele queimou o diabo e o pecado e a imoralidade dentro deste terceiro batismo. Você continua como cristão, você vem batizado nas águas, você vem santificado pelo sangue de Jesus, mas quando você recebe o batismo de fogo, João Batista disse: eu batizo com água, mas após mim vem um que batiza com o Espírito Santo e com fogo. Quando este batismo de fogo desce na sua vida, ele simplesmente queima toda a iniquidade da sua vida. Sua alma é purificada e você não há desejo de fumar, de prostituir, de ter pensamentos errados, de ter atitudes erradas, de ter ações erradas, de guardar raiz de amargura, de guardar ciúmes e de todas essas coisas. O Espírito Santo queima isso. Este é o batismo. Esta é a terceira etapa da vida cristã. As três etapas da graça: justificação, santificação, batismo com o Espírito Santo. Agora você diz: batismo com o Espírito Santo é sem sensação. Não depende do seu arrepio, da sua emoção. Depende do desejo. Depende do desejo de ser cheio de Deus. Ser cheio de Deus não é ser cheio de recepcionismo. Ser cheio de Deus não é ser exibido. Não é fazer espetáculo. Não, senhores. Desejo de ser cheio de Deus. Eu quero ser cheio do Espírito Santo, eu quero falar língua, eu quero profetizar. Esse não é o desejo
Santo porque eu quero vida eterna. Porque eu quero Deus na minha alma. E eu quero os desejos do Espírito Santo na minha vida. Quando o Espírito do céu vai morar na vida de um homem, os desejos dele são os desejos da sua pátria. O Brasil, a nossa pátria onde nascemos, é dirigida pelo espírito do futebol, é dirigida pelo carnaval. Você vê até os pobres evangélicos entraram no batuque de Satanás, com seus hinos, com seu ritmo que veio do inferno, o rock, o samba, o twist. Mas existem umas melodias dos céus que a vida dos filhos de Deus tem prazer de entoar. Ele é inspirado não é pelo espírito da nação, ele é inspirado pelo espírito da pátria de onde ele veio. Todo filho de Deus, ele é embaixador do reino celestial. E se você é do céu, se você é embaixador de Deus, Deus sustenta você. Quando o Brasil manda um embaixador para um país, ele sustenta aquele embaixador. Se Deus tem você aqui na terra, ele te sustenta, ele te guarda, ele te protege, ele te dirige, ele te estimula, ele te orienta. Amém? Ele cura as suas enfermidades. Ele diz: eu sou o Senhor que te sara. Eu sou o Senhor tua bandeira. Eu sou o Senhor que te sustenta nos meus braços. É o Shaddai. Eu sou o teu provedor. Afinal, ele tem 7 nomes na divindade. Aí nós voltamos para a numerologia: Jeová Nissi, Jeová Shalom, Jeová Shaddai, Jeová Rapá, e assim sucessivamente. São 7, porque Deus é completo em 3, sua graça manifesta em 5, sua perfeição em 7. Amém? Então eu quero voltar aqui. O batismo com o Espírito Santo é Deus, é uma fagulha de Deus que vem entrando no seu ser. Isto promove na sua vida uma mudança. Ó, não é careta. Ó, eu agora sou crente. Não é careta, não é gritos, não é sensação. Na verdade, o batismo com o Espírito Santo, um dos mistérios revelados pelo 7º ano, foi batismo no Espírito Santo sem sensação. Você não tem que se emocionar para receber o Espírito Santo. Você não tem que ficar rouco, dizendo glória, 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 e buscar uma emoçãozinha e alguém dizer: vamos, começa, fala a língua, vamos, fala a língua. Tudo isso é mentira. O Espírito Santo veio numa reunião como esta, e cumprindo-se o dia de Pentecostes, era a multidão como que 120 pessoas reunidas, estando assentados no mesmo lugar. De repente, uma língua de fogo foi repartida sobre todos que ali estavam, e um vento veemente veio e mexeu toda a terra. Não é questão de arrepio. Quando você tem o Espírito Santo, você sabe que você tem. Você sente ele dentro de você. Você olha para a sua vida, para essa carne que é uma cadeia de circunstância. Eu estou preso neste corpo. Paulo tinha o Espírito Santo, mas ele gritou: o bem que quero fazer não faço. Por quê? Porque o mal está comigo. Essa carne dorme, levanta, come, ela está comigo. Eu não sou este homem que vocês estão vendo aqui. O verdadeiro eu está do lado de dentro. Isso aqui é a casca. Esta casca não foi redimida ainda. Deus redimiu minha alma. O Espírito Santo é uma unção que desce na alma do crente. Veja, mas Paulo foi se irritando com essa cadeia. E ele olhava e dizia: mas por que
que eu quero fazer as coisas certas e tenho uma briga com essa carne o tempo todo? Por que eu quero fazer o bem e esse mal não quer permitir? Hein? Por que ele quer que eu faça o mal? Daí ele se irritou e disse: quem me livrará do corpo dessa morte, dessa cadeia? Isso é Romanos capítulo 7. Daí um pouco ele dá um suspiro de alívio e diz: dou graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. Amém! Amém! Dou graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. E um dia desse vai transformar este corpo abatido, mortal, cheio de desejos impuros, num corpo glorificado, semelhante ao dele. Amém? Vamos caminhar um pouquinho mais. Então, estas são as etapas da vida cristã. Deus sempre opera, completa a sua obra através do 3. Você vê, ele poderia, quando o homem caiu, ter dito para o homem: eu vou fazer uma renegação com você. Mas ele não falou assim. Ele simplesmente poderia ter dito: eu vou salvar, vou perdoar você, e acabou. Mas Deus, ele próprio, criou um programa. Que coisa bonita! Eu intrigo com isso, porque Deus, ele sendo santo, sendo justo, sendo autor, sendo dono de tudo, porque Paulo disse: por ele, para ele são todas as coisas. Ele próprio faz um programa e se submete àquele programa. Agora ele vem e dá um programa para nós queremos imitar o texto e dizer: não, mas assim eu não quero. Então se perca. Não, assim eu não aceito. Então se perca. Mas ele disse: em outras palavras, virei da semente da mulher nascerá um que esmagará a cabeça da serpente. Ele podia ter destruído Satanás ali mesmo, não ter deixado chegar no século XX, não. Podia ou não podia? Ali mesmo ele podia ter desfeito o diabo. Aliás, quando Satanás começou com a rebelião do céu, ele podia ter acabado com ele lá, destruído de uma vez por todas. Quando o homem caiu na terra, Eva, Adão, ele podia ter feito só assim, ó. Tinha virado só cinza. Mas ele não fez. Ele disse: veja só que coisa bonita. Eu, da semente da mulher, virá um que esmagará a cabeça da serpente. Ele disse: eu vou me tornar um de vocês para vencer esse espírito na carne, para provar que os filhos de Deus, mesmo enfrentando o diabo aqui nessa carne, vão vencer a Satanás. E eu grito nesta noite: mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores, porque ele venceu. Amém. Ele disse: eu vou me tornar semelhante a homem. Você não derrubou ele? Eu quero ver se você vai derrubar aqui. Eu vou pisar na sua cabeça. Satanás, Jesus disse que ia esmagar sua cabeça, Satanás. E Jesus disse através de Paulo, Romanos 16:20: em breve Deus esmagará Satanás debaixo dos vossos pés também. Isso eu vou descer. Então, os profetas vieram no Antigo Testamento e cada um deles ele enrolou, fez um Sansão cair, fez um Davi cair, fez um José que é da perfeição mentir, fez um Abraão, pai da fé, ficar com medo de morrer e dizer que Sara era sua irmã. Ele enrolou todos eles. Mas um dia, Deus tomou pela sua palavra e criou no ventre de Maria um óculo e colocou um gesso de vida naquele óculo, por obra e graça do Espírito Santo. Aquele corpo nasceu, aquela criança nasceu, e o diabo quis matar no tempo dos seus primeiros momentos. Herodes se levantou e disse: mata todas as crianças de 2 anos para baixo. O diabo errou o alvo. Ele não pôde pôr a mão em Jesus. Daqui um pouco ele cresceu. Aos
12 anos de idade, Maria, que os católicos tanto dizem, a mãe de Jesus, chegou lá no templo, ele estava ensinando os doutores, era a inteligência máxima, que podia sentar com doutores, meninos de 12 anos, e fazer eu tirar tudo com a boca aberta. De onde vem essa sabedoria? Sabe de onde vem? Paulo podia exclamar na alma, profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência. Insondáveis são os seus caminhos, inescrutáveis os seus juízos. Quem compreendeu a mente do Senhor? Quem foi seu conselheiro? Quem lhe pode instruir? Ele se assentou com os doutores, e daí um pouco entrou a Maria correndo e disse: mas teu pai e eu estamos te procurando. Teu pai, José nunca foi pai de Jesus. Teu pai e eu, pai de Jesus, não é a terceira pessoa e nem tampouco a primeira pessoa. O pai de Jesus é Deus, é o Espírito Santo. Mas a palavra corrige os erros, como a palavra tem corrigido esse erro grosseiro, que Deus é 3 pessoas. Naquela hora, Jesus, que é a palavra, o verbo que se fez carne, a palavra disse: mulher, que tenho eu contigo? Não sabes que me convém tratar dos negócios de meu pai? Eu estou aqui na casa do meu pai, eu estou aqui no lugar certo, você vai ver que eu estou no lugar certo, porque é só dar um tempinho que eu vou entrar aqui, vou expulsar esses ladrões tudo daqui, vou virar essa mesa, vou mostrar que a religião virou simplesmente hipocrisia, mas vou encontrar aqueles que verdadeiramente são sementes de Deus. Sabe? Mais tarde, então, Satanás me encontrou e colocou diante dele todas as tentações que ele tinha colocado diante dos outros, como concupiscência dos olhos, dinheiro, fama, prosperidade, e com dinheiro vem a fama, e com a fama vem a mulher, e ele havia derrubado Davi com mulher, ele havia derrubado Sansão, ele botou tudo diante dele, e ele disse: está escrito, Satanás. E ele começou a vencer pela palavra, ele venceu todas as tentações com a palavra. Eu estou escondido nessa palavra, nessa noite. Sabe por que é que nós estamos vencendo? Porque quando ele estava vencendo o diabo, nós estávamos nele ali também. Porque eu sou filho dele. Ele não destruiu Satanás para trás, porque nos seus lombos, na mente eterna, no programa dele, ele tinha visto que no dia 1º de agosto de 1956, na cidade de Goiás, ia nascer um menino, iam chamá-lo de César, e esse era seu filho. Ele tinha olhado você também atrás. Oh, glória a Deus! Ele não acabou com o diabo lá, porque ele tinha você. E ele perguntou para Jó, quando Jó estava passando por lutas e problemas e dificuldades, e Jó começou a ficar com os beiços cumpridos e dizer para Deus: mas eu podia ter morrido no dia que eu nasci, maldito foi o dia que eu fui concebido, por que tanto problema na minha vida, por que tanta dificuldade? E Deus chamou ele e disse: levanta, rapaz, eu quero falar com você como fala com um homem, fica de pé, eu vou te fazer umas perguntas e você me responde. Aonde estava você quando eu estava fundando a terra? Onde estavas tu quando eu fundava a terra? Onde estavas tu quando as estrelas, a estrela da alva e os filhos de Deus juntos bateram palmas? Onde estava você? Onde está você, Jó? Aí o Jó se pôs a pensar: onde estava você? Sabe? Quando isso aconteceu lá em cima nos céus, Deus estava falando dos fundamentos da terra. Quando ele estava projetando tudo isso aqui, ele viu
pecado, ele viu o homem caído, ele viu um Jó naquela condição que estaria atravessando, mas ele também disse: Jó, você precisa ter paciência, vou mostrar que você não sabe nada, fica calado, espera, você tem problema, espera em Deus, vou te mostrar, Jó, eu vou abrir o céu, a inspiração vai atingir sua alma. Quando a inspiração atinge a alma do Filho de Deus, os olhos espirituais são abertos, ele pode ver o que os olhos carnais não veem. Você sabe de alguma coisa? O Jó começou a pensar. Sabe o que estava acontecendo lá em cima? Quando ele disse: onde estavas tu quando eu fundava a terra, antes do homem cair? Onde estavas tu quando a estrela da alva e os filhos de Deus bateram palma? Sabe o que estava vendo na mente de Deus? Deus estava vendo a queda, Deus estava vendo que ele havia de se encarnar. A Bíblia diz, Paulo diz que ele foi contemplado dos anjos, pregado entre os gentios, recebido em cima da glória. No programa de Deus ele estava mostrando o que ia acontecer a Jó. E é o que ele está mostrando para nós nessa noite também. Ele simplesmente começou a puxar o véu, sabe? E disse: onde estava você quando eu estava fundando a terra, quando eu fiz a promessa da redenção? Quando na promessa da redenção eu disse que haveria de esmagar a cabeça da serpente, mas ela ia de ferir o calcanhar, e quando feriu o calcanhar então houve morte. E quando a morte, há silêncio, há funeral, e parece que a derrota havia chegado. Mas num instante, as estrelas começaram a aplaudir. O que estava acontecendo? Estava por surgir uma ressurreição. Foi por isso que elas aplaudiram o céu. Ele está vivo. O que é seu problema? O que é sua dificuldade? E o coração do profeta Jó foi vendo essas coisas, e num instante um relâmpagozinho, uma luz iluminou os seus olhos, e ele se pôs de pé e disse: eu sei que o meu Redentor vive. Ele se passa da terra. Ainda que os vermes tenham consumido a minha carne, os meus olhos verão a Deus. Acabou toda a dorzinha de barriga do profeta Jó. Acabou com a sua também? Amém? Amém? Deixa. Ele prometeu se tornar homem para nessa carne vencer a Satanás. Interessante, eu disse, Deus sempre se revela em três. Ele venceu o diabo no céu, quando Miguel e seus anjos o lançaram na terra. Ele venceu o diabo na terra, quando ele venceu no monte da tentação. É verdade? Amém. Ele o venceu pela terceira vez, quando ele morreu e foi ao inferno. Oh, irmãos! E entrou, disse Pedro, mergulhou nas profundezas das trevas. E foi descendo nas trevas da escuridão, até encontrar o fundo do abismo, onde estavam as almas que estavam em prisão, que haviam rejeitado a misericórdia nos dias de Noé. Quando ele chegou no inferno, ele bateu as portas do inferno, e eles estavam, quem sabe, lá dentro do inferno, fazendo um baile de rock and roll. Eles estavam, quem sabe, pulando uma micarola e saltando e dizendo: olha, destruímos o príncipe deles, olha o discípulo dele lá dentro daquele quartinho lá, como é que está tudo com medo. Olha lá como é que acabei com essa religião, com esse Jesus. Derrotamos a ele. Ele bateu na porta. Quando o diabo abriu, ele disse: eu te apanhei, camarada. Eu rasguei
rasguei na cruz do Calvário a dívida do meu povo. Ele tomou de Satanás as chaves da morte, da sepultura e do inferno. Abraão, Isaac, Jacó, os patriarcas e o próprio Jó, que estava ainda sob o sangue de bodes e cordeiros, nos quais ainda estava sujeito a ser chamado aqui, porque isso é o que aconteceu com o profeta Samuel. Ele simplesmente agora havia tomado as chaves do inferno, da morte, da sepultura. E ele começou então a subir do fundo do abismo e foi passando e chegou à região onde estavam aqueles santos que haviam dormido sob o sacrifício de cordeiros e de bodes do Antigo Testamento, esperando pela vida do verdadeiro Cordeiro de Deus, do Messias prometido. E ele simplesmente tomou as chaves, e eu posso olhar através da fila e ver Jó procurando de um lado para o outro, dizendo: dá licença, deixa eu olhar, porque profeticamente ele disse: os meus olhos verão a Deus. Eles foram chamados da sepultura, eles disse: vamos daqui, o sol está brilhando em Jerusalém. Oh, que nascida de sol maravilhoso! Eu vejo uma Páscoazinha de coelhinhos e de ovo de chocolate que o mundo religioso celebrou domingo. Esta é a verdadeira Páscoa, meus irmãos. Não é esta que o mundo viveu domingo mandando presentinho de chocolate e ovo de Páscoa, que tem isso a ver com a ressurreição de Cristo. Mas na manhã da ressurreição houve uma dupla saída do sol. O sol que saía a cada dia estava despontando, mas ia sair também o sol da justiça. Amém! Ele chamou os santos do Velho Testamento, esvaziou o paraíso e transportou-os para outra dimensão, e eles o cortejaram na entrada triunfal do Salmo 24. Amém. Levantai-vos, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, porque entrará o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Não é a segunda pessoa da Trindade, não. Quem é o Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele estava derrotando Satanás pela terceira vez. Amém? Amém? Sempre Deus trabalha com três. Eu quero dizer para vocês que nesta noite, eu estou em cima da hora, não dá nem para entrar na mensagem. Ele comprou a nossa alma derramando o seu sangue na forma humana. Ele é Pai porque gerou esse corpo, Ele é Filho porque nasceu, Ele é Espírito Santo porque Ele voltou sobre a igreja para morar no coração do crente. Ele não é três pessoas, Ele é um só, trabalhando em três etapas do plano da redenção. Amém? Amém? Amém. Eu vou terminar. Eu estou em cima da hora, eu não vou passar. Mas eu gostaria só de lembrar a vocês que o desejo do apóstolo São Paulo, como um verdadeiro pregador, a quem todos os verdadeiros pregadores tentarão pelo menos imitá-lo, chamou os irmãos na sua primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, e disse: não quero, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que dormem. Eu quero falar a respeito do mistério. Vamos falar um pouquinho para terminar a respeito do mistério do arrebatamento. Você sabe, irmão, que o mesmo Senhor descerá dos céus com alarido, voz de arcanjo, trombeta de Deus, sempre com três. Alarido, toque, proclamação de uma mensagem que desperta os filhos de Deus e prepara para o arrebatamento. Voz de arcanjo é a voz que vai entrar na sepultura para chamar os mortos. Trombeta de Deus, ajuntamento dos mortos com os vivos no
para entrarmos para a grande festa das bodas do Cordeiro. O mundo diz isso é besteira, arrebatamento não existe. Eu estou aqui nesta noite e posso provar que já aconteceram 3 arrebatamentos. Pela palavra de 2 ou 3 testemunhas, toda a palavra será confirmada. Eu vou chamar a primeira testemunha nesta noite, irmã Enoque. Conta para esse povo de João Pessoa o que aconteceu. Pega a Bíblia. Você entra no Espírito do Senhor e você começa a olhar na Bíblia. E a Bíblia diz: e Enoque viveu 325 andando com Deus. 325 anos andando com Deus. Está você andando com Deus? Ele foi andando com Deus, foi andando com Deus, foi andando com Deus. E quanto mais ele ia andando com Deus, mais distante ele ia ficando da sociedade, do mundo daqueles dias. É isso que está acontecendo com você? Ou você ainda está no mundo? Ou você ainda tem prazer de se assentar na roda dos escarnecedores? Ou você ainda tem prazer de ver as novelas imundas da televisão? Ou você ainda tem prazer de expor o seu corpo numa praia? Ou você ainda é um cobiçador de mulheres? O mundo ficou para trás. Nós estamos andando muito na frente. De vez em quando cruza uma coisinha dessa com você, passa um programazinho desse na sua frente, você dá simplesmente as costas e desliga para trás, Satanás. Você vai na rua da cidade, passa uma mulher seminua, você sabe muito bem que atrás daquela carne que um dia vai virar podre e vai perder, respeitando a memória do ex-senador ou do senador que foi sepultado hoje. Um dia ele foi moço, ele está hoje lá dentro do cemitério, sozinho, abandonado nessa hora. Essas beldades humanas de carnes insinuantes no meio da rua vão simplesmente feder, e os bichos vão comer suas carnes sem esperança de ressurreição. Por trás daquela beldade toda existe um espírito macabro chamado Satanás tentando matar sua alma. Simplesmente nós passamos por isso e disse: eu te conheço, Satanás. Você vai caminhando. Enoque foi caminhando, Enoque andou com Deus, e um dia Deus o chamou para caminhar, e ele foi saindo, e foi andando, 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 e quando ele estava bem longe de sua casa, ele disse: Deus, eu já estou tão longe dos meus parentes, eu estou tão longe da minha casa. E Deus falou para ele: mas você está perto da minha. E Deus o tomou para si, sem que ele não provasse a morte. É verdade isso? Esse que foi o primeiro arrebatamento, meus irmãos. Se o mundo disser para você que é alguém, que isso não é verdade, se o diabo disser Jesus não veio, você diz para ele: ele já levou Enoque. Ele simplesmente tirou uma que levou. Mas nos dias de Elias, depois de ele ter pregado tão duro contra Jezabel, e estando seu servo cansado, esgotado, exausto, a ponto de um dia deitar-se debaixo de um pé de zimbro e desejar morrer, Deus chamou o seu profeta e disse: vamos andar um pouco, Elias, vamos começar a caminhar. Ele passou por Jericó, ele desceu a Betel, ele atravessou o Jordão, e quando ele atravessou o Jordão, veio dos céus um redemoinho, carros de fogo e seus cavaleiros. Elias foi chupado desta terra. Deus o arrebatou. Alguns dos filhos dos profetas disseram, não, pode ser que o Senhor tenha pegado ele pelo cabelo, deixado ele em algum lugar, deixa-nos ir procurar ele por alguns dias. Diz: pode ir, vocês não querem ir, vocês são incrédulos, vocês não creem, isso acontecerá, a igreja subirá e os pastores continuarão pregando arrebatamento. Mas Elias foi, ele foi levado. Este foi o segundo arrebatamento. E você diz: e o terceiro, pastor? O terceiro você não conhece? Depois dos 40 dias da ressurreição de Jesus e de todos os santos do Antigo Testamento que entraram com ele na cidade e foram vistos por muitos, eles subiram, e nas nuvens dos céus
estava ele de pé, e foi subindo, e os seus discípulos olhando, e ele foi subindo e diminuindo, diminuindo, até se tornar um pequeno pontinho nos céus, e a nuvem o cobriu. E os anjos disseram: varões galileus, por que estáis olhando para cima? Este Jesus que vós viste subir, num desses dias há de voltar. Para que ele vai voltar? Para levar comigo, para levar consigo aqueles que ele resgatou. Amém? Amém? Fez uma promessa: na casa de meu pai há muitos palácios, eu vou vos preparar lugar. E se eu for, eu virei. Ele foi, ele virá, e vos levarei para estar comigo, para que onde eu estiver, vós estejais também. Amém? Três arrebatamentos aconteceram, estamos esperando o quarto arrebatamento. Amém? Posso ir mais adiante? Eu não entrei naquilo que a gente às vezes vem pensando em falar. Vamos ficar de pé. Eu só gostaria de dizer para você que se você ainda não alcançou essa terceira etapa da vida cristã, se você ainda não foi batizado, não alcançou a primeira etapa, peça o seu batismo em nome de Jesus Cristo. Livre-se do mundo e busque ser cheio do Espírito Santo, porque o Espírito Santo virá para arrebatar aqueles que são dele. Quem não tem o Espírito Santo não irá no arrebatamento. É verdade? Eu não disse quem não falar línguas, eu disse quem não tem o Espírito Santo. Quem não tem o Espírito Santo não irá no arrebatamento. Irmãos, examinai a vós mesmos se permaneceis na fé. É essa fé que está no seu coração? Provai a vós mesmos. Ou não sabeis quanto a vós mesmos que Jesus Cristo está em vós? Se é que já não estáis reprovados. Mas espero que entendereis que nós não somos reprovados. Deixa eu dizer, falso profeta e anticristo, nós estamos buscando ser cheios de Deus. Olha, eu rogo a Deus que não façais mal algum. Não para que sejamos achados aprovados. Se eu fizer isso, eu vou para o inferno. Você vai de todas as maneiras. Agora, se você deixar de fazer as coisas porque o amor de Deus encheu o seu coração, você vai para os céus. Mas para que façais o bem, embora nós sejamos como reprovados, deixa eu dizer. Porque nada podemos contra a verdade, senão, nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Agora a Bíblia diz: pela palavra de 2 ou 3 testemunhas, toda a palavra será confirmada. Onde está a testemunha para São Mateus 28? Mostra na Bíblia um batismo dos nomes, dos títulos Pai, Filho e Espírito Santo. Tem? Você está vendo? Tem que haver uma testemunha para isso. Toda heresia é baseada em versículo isolado da Bíblia. Nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Porque nos regozijamos de estar fracos quando vós estáis fortes, e o que desejamos é a vossa perfeição. Portanto, escreva essas coisas, estando ausente, para que estando presente não use de rigor segundo o poder que o Senhor lhe deu para edificação e não para destruição. Quanto ao mais, irmãos de João Pessoa, regozijai-vos do Senhor. Regozijai-vos. Sede perfeitos. Sede consolados. Sede de um mesmo parecer. Vivei em paz. E o Deus de amor e de paz será convosco. Amém? Saudai-vos uns aos outros com ósculo santo. Todos os santos os saúdam. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, vou terminar com isso aqui. O amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Amém. Veja que quando Paulo terminou essa segunda carta,
E ele fez questão de fazer menção dos 3 ofícios: a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, 1, o amor de Deus, 2, e a comunhão do Espírito Santo, 3. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo é fruto do amor de Deus. Foi porque Deus nos amou que Jesus veio ao mundo. Quando ele veio ao mundo, ele veio cumprir o propósito que ele tinha feito no Éden: reconciliar o homem consigo mesmo, trazendo então o homem a ter comunhão com o Espírito Santo. Você pode colocar sua mão sobre o seu peito nessa hora e dizer, se você tem convicção, se não tiver, não diga: eu estou numa cadeia de circunstâncias. Este corpo é uma cadeia. Nesta carne não existe bem algum. Mas neste peito tão fraco palpita um coração no qual habita o Espírito Santo. Quer dizer, neste peito tão fraco palpita um coração do qual habita o Espírito Santo. Diga mais forte: neste peito tão fraco palpita um coração do qual habita o Espírito Santo. Eu tenho comunhão com Deus por causa da graça de Jesus Cristo e do amor de Deus. Eu sinto o Espírito Santo na minha vida. Eu sinto que Deus mora em mim. Aleluia! Pai Celestial, aceita essa confissão nessa hora. Se alguém aqui entre nós ainda não recebeu o batismo do Espírito Santo, eu peço ao Senhor nesta noite que o Senhor conceda isto àquele que está buscando isso nessa hora. Não simplesmente ser um crente moralista, mas ser cheio da vida do Senhor, de gozo, de alegria, de consolação, de paz, de comunhão com o Senhor, Pai. Nós vamos para casa, lembramos do pedido de oração nessa hora, Senhor, da irmã Maria Firmino, por essa criança Douglas que está na UTI, e lembramos que Jesus Cristo, nosso Salvador, esmagou na cruz do Calvário a cabeça da serpente, vencendo toda a enfermidade pelas suas pisaduras, fomos sarados. Ministramos a bênção da cura divina a esta criança nesta noite, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, nós pedimos para cada pessoa que está aqui nessa hora também, que precisa do Senhor como curador, como consolador, como advogado, como Pai. Guarda cada um em teu nome, Senhor, pela tua graça, pelo teu poder, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Aleluia. Cadê a criancinha para ser apresentada? Amado Pai Celestial, lembro-me perfeitamente que quando tu estavas aqui na terra em pessoa humana, tu abençoavas sempre as criancinhas. Tenho tomado das mãos desta mãe esta criança. Entendo que estas minhas mãos são sujas, mas as do Senhor são santas. Pela fé coloco essa criança nas tuas mãos, Senhor, e peço que tu a abençoe nesta noite, que ela cresça livre do espírito deste mundo, que ela seja do Senhor em todos os dias da sua vida. No nome de Jesus Cristo, concede graça para esta mãe e este pai apresentar o caminho do Senhor para ela. Em nome de Jesus Cristo, marca para teu reino. Amém. Rubens, nessa hora da sua vida, você está dedicado ao Senhor Jesus. Cresça para Jesus Cristo. Amém. A graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja convosco agora e sempre. Amém. Teremos ceia domingo próximo, se o Senhor permitir. Tá certo? Domingo,
6h30 da tarde, ceia do Senhor. Deus te abençoe.